Olá, tudo bem? Eu sou Maria Domingas, sou mediadora de leitura do Espaço de Leitura Mundo e da Imaginação da Escola Municipal ABC, na cidade de Fronteira, Minas Gerais. Estou hoje aqui com minhas amigas, parceiras, para estar falando um pouquinho para vocês sobre a nossa feira literária, a 7ª feira literária deste ano, que terá como tema a presença negra na literatura infanto-juvenil. No decorrer deste ano de 2021, tivemos vários trabalhos com vários autores e livros que foram enviados online para as crianças estarem tendo as suas atividades literárias em casa. Foi um ano difícil, mas muito compensador, porque houveram resultados. Uma das possibilidades de se obter o respeito entre as diferentes etnias é trabalhando já desde a primeira infância com as crianças através da literatura. E para isso, nós tivemos o prazer deste ano de estar trabalhando vários livros onde pudemos levar autores negros até essas crianças e também personagens negros e desenvolver esse belo trabalho junto a elas. Olá, tudo bem? Eu sou a Sandra e venho falar um pouco do nosso papel como mediadoras. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que nós, enquanto mediadoras de leitura, dos espaços de leitura, nós temos uma grande potência em nossas mãos, que são os livros, capazes de criar condições para o desenvolvimento de atitudes e de respeito à diversidade, e uma das responsabilidades da escola, durante toda a educação básica, para que as crianças aprendam a valorizar o diferente. É preciso desde cedo trabalhar a questão rotineiramente e não apenas em datas comemorativas. O que a gente quer dizer é que essa questão da cultural tem que ser trabalhada durante todo o ano, não apenas em datas comemorativas. E nós, enquanto mediadoras, nós temos uma grande potência em nossas mãos, que são os livros. E por isso nós temos essa condição de levar para as crianças esse conhecimento, essa diversidade de conhecimento de escritores, de personagens. E nós estamos aí para poder alcançar o nosso objetivo, a nossa 7ª feira literária, que tem como tema a presença negra na literatura infanto-juvenil. Olá, meu nome é Betane, eu sou mediadora de leitura, juntamente com a Sandra, minha parceira querida. Trabalhamos na Escola Poliana Ziza Ferreira, na cidade de Fronteira. Estamos desenvolvendo esse ano a nossa 7ª feira literária, com esse tema incrível, a presença negra na literatura infanto-juvenil. E eu vou falar um pouco a respeito do olhar do educador, como é importante. Primeiro, o educador ele tem que ter esse olhar em relação a esse tema, quebrar esses paradigmas, esse preconceito que, infelizmente, pode ser que exista em nós mesmos. Como que a gente vai quebrar esse preconceito? Para que haja essa mudança, que primeiro ela acontece em nós, essa atitude, ela tem que estar mudando primeiro em nós, referente a essas questões. Nós educadores, nós precisamos enxergar esse ambiente, como a Sandra mesmo disse, é um ambiente que tem muita potência, os livros são uma grande potência, e nós vamos então aproveitar esse espaço que nós temos, esse espaço de grande representação, da aprendizagem multicultural. Vai visar para que os alunos, eles principalmente se desenvolvam, construam relações sociais e também que eles possam de uma maneira positiva se formarem. Isso que é o mais importante dentro de uma sociedade que ela vai ser mais justa, ela vai ser mais igualitária e eles vão ter então seus direitos e a sua cidadania garantidas. Então, esse trabalho que nós desenvolvemos juntas aqui, essa grande parceria, é para que esse objetivo seja alcançado. E, de fato, esse ano nós tivemos grandes resultados e, com certeza, é só o começo para que esse tema seja abordado sempre com muito amor e muito carinho por todas nós. Oi, sou a mediadora Mônica, do Espaço de Leitura Mundo da Imaginação, da Escola Municipal ABC, aqui da cidade de Fronteira. Os livros trabalhados esse ano sobre a presença negra na literatura infanto-juvenil
proporciona oportunidades incríveis para que as crianças possam conhecer a história do Brasil e os nossos ancestrais. Através dessa feira literária, nós homenagearemos 2 grandes e maravilhosos escritores negros, que são o Otávio Júnior, que escreveu esse livro maravilhoso, O Garoto da Camisa Vermelha, e a Kilsan de Oliveira, que escreveu este livro que traz um grande ensinamento para nós, o Black Power de Akin. E que nós temos vários outros livros do acervo que foram trabalhados esse ano. Foi com grande prazer que este ano nós pudemos trabalhar esse maravilhoso acervo e do qual eu e minhas amigas de trabalho agradecemos a Bung por ter nos proporcionado. Esse acervo, ele nos permitiu apresentar a nossas crianças protagonistas negros em verso e em prosa, através de livros específicos, com especificidades e características e peculiaridades, com humanidade e representatividade positiva, mostrando a etnia negra como um de nós, como somos, para cada uma das crianças. Nós pudemos apresentar um destaque, valorização, respeito e dignidade negra para que eles possam levar para a vida deles. E é com muita satisfação que eu e minhas amigas, mediadoras de leitura daqui do município de Fronteira, Minas Gerais, queremos agradecer à Fundação Bung, através do projeto Semear Leitores, por estar nos propiciando poder trabalhar com essas crianças livros maravilhosos, onde podemos estar apresentando a elas personagens negros, autores negros, que estão aí ganhando prêmios, recebendo premiação devido a esse trabalho belíssimo e maravilhoso. Muito obrigada a Bung, agradecemos de coração por essa abertura, juntamente às nossas crianças. Quer dizer que o programa Semear Leitores está fazendo uma homenagem para a minha pessoa? Pois bem, eu sou Kilsan de Oliveira, autora do livro Mundo no Black Power de Taió, do livro Marque Banha Ilha de Goré, do livro Omoba, Histórias de Princesas, do livro Solfejos de Faiola, do livro O Black Power de Akin, do livro Taió em Quadrinhos e tantos outros aí chegando para lançamentos. E eu tenho que contar uma curiosidade para vocês, então vamos lá. A minha curiosidade é que eu conheci o racismo aos 6 anos de idade, em 1971. E como professora, nesses 30 anos como professora, eu tenho visto as crianças negras conhecerem o racismo também aos 4, 5, 6 anos de idade, muito cedo. E conhecem o racismo na escola, a partir dos xingamentos dos próprios coleguinhas de classe. Perverso isso, não é? Mas eu tenho certeza que muitos estudantes do Brasil sabem muito bem quais são esses xingamentos em relação aos corpos negros e como isso fere a autoestima de qualquer pessoa. Nesse sentido, pensar na literatura como uma ferramenta antirracista é um caminho natural e fundamental, porque une o lúdico, que é a diversão, aquilo que é o teórico e que é a referência importante daquilo que a gente tem que saber, de alguns conceitos, algumas palavras, algumas situações perversas e que a gente precisa aprender a combater. Não basta reconhecer que o racismo prejudica a vida das pessoas. É preciso que a gente faça a nossa parte nessa luta antirracista. De que forma você pode ser antirracista e combater o racismo? Deixa essa pergunta aí com vocês. Beijos, até já. Galerinha do Semear Leitores, que me fala é Otávio Júnior. Eu sou autor do De Passinho em Passinho, Da Minha Janela, do Garoto da Camisa Vermelha, do Grande Circo Favela e do Livreiro do Alemão, e dentre outros livros. Eu tô sabendo que vocês estão homenageando
esse autor que vos fala, e quero contar uma curiosidade sobre o meu trabalho, uma curiosidade sobre a minha vida. Uma curiosidade, eu costumo dizer que minha história é um conto de encantamento ambientado na favela. É a história de um menino que encontrou um livro no lixão e que ficou encantado com a leitura e encantado com a literatura. E esse menino percorreu muitas bibliotecas, em primeiro momento a biblioteca da escola, depois a biblioteca do bairro, e passou a ser caçador de bibliotecas. E de tanto ser caçador de bibliotecas, tanto ter contato com os livros, esse menino sonhou em ser escritor. E hoje, esse menino, agora o Otávio Júnior, escreve histórias ambientadas na favela, com personagens negros, personagens periféricos, trazendo um encantamento, trazendo uma magia, trazendo a brincadeira para o universo da literatura via favela, via periferia. Então é isso, muito obrigado pela homenagem, valeu! Olá, alunos da professora Betânia, do projeto Semear Leitores. Aqui quem está falando é o Roberto Weigand, ilustrador do livro 10 Sacizinhos, que é essa boniteza aqui, essa maravilha que eu desenhei há alguns anos. Adorável, que foi escrito por outra pessoa, né, pela Tatiana Belink. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho e como eu me tornei ilustrador. Eu desde criança sempre gostei de desenhar e eu tinha amigos que gostavam de desenhar, meus irmãos adoravam desenhar e a gente ficava praticamente desenhando e brincando o dia inteiro, né? A gente morava na região rural, num sítio, e as nossas brincadeiras prediletas era desenhar, brincar no pomar, subir em árvore. Esse gosto por desenhar ele foi crescendo e conforme eu fui crescendo eu fui mudando os temas, né, que eu gostava de desenhar, e eu sempre tive uma ligação muito forte com histórias infantis, né? E quando chegou o momento de escolher uma profissão, eu estava numa faculdade de arquitetura e já desenhando bastante assim para jornais, revistas e tal, e aí eu decidi que queria ser ilustrador mesmo, já fazendo a faculdade de arquitetura. Então eu montei um portfólio, né, que o portfólio é um caderno de desenhos, e comecei a levar em jornais, em revistas, para mostrar o meu trabalho para as pessoas. E conforme eu fui levando esse trabalho, as pessoas foram gostando, confiando e me contratando para fazer vários serviços. E hoje em dia eu faço ilustração, desenho para livros didáticos de matemática, português, ciências, etc. E também livros infantis, que é uma coisa que eu adoro fazer e que eu tenho feito bastante. O livro 10 Sacizinhos foi o meu primeiro livro infantil de verdade. Antes eu já tinha ilustrado alguns livros didáticos ou paradidáticos, e o livro 10 Sacizinhos foi realmente o primeiro. E foi realmente um desafio, porque a história dos 10 Sacizinhos é uma história como é que se fala? É uma subtração, uma história de subtração, né? Eram 10, viraram 9, depois 8, 7, enfim. E esse texto dá meio a impressão de que os sacizinhos estavam desaparecendo de uma forma meio dramática, assim. E para evitar que isso acontecesse, eu fui criando uma história paralela dos sacizinhos. Então eu fui inventando outras histórias que mostravam que os sacizinhos eles não tinham desaparecido completamente, eles não tinham morrido e tal, eles só estavam saindo de cena, né? E também eu usei o personagem da Cuca para passear pela história, né? Como se a Cuca fosse meio responsável pelo sumiço dos sacizinhos. E no final a Cuca traz eles de volta, né? Segundo a história. Então, para cada cena tem uma história dentro da cena que às vezes o texto nem se refere, ele nem conta que aconteceu determinada coisa, né? Então, vou só dar um exemplo, né?
Quando eu mostro aqui, ó, que eram 8 sacizinhos, um foi de charrete, a charrete emborcou e sobraram 7. Ninguém está falando que tem um Fusca na história, né? Então eu criei a ideia do Fusca, eu coloquei aqui atrás uma mãozinha que pode ser o 8º sacizinhos, né? O 8º sacizinho, e meio que tentando pegar a roda da carroça, né? Então eu fui brincando com a história, né? E desenhando uma história paralela. O processo de criação de um livro é mais ou menos assim. O autor manda a história para a editora gosta da história e pede para o ilustrador fazer os desenhos, então, para o livro que ela vai publicar. Então normalmente eu recebo um texto mostrando a história, o texto que conta a história, né, como 10 sacizinhos. Eles me falam a quantidade de páginas, onde cada texto vai aparecer, em que página vai aparecer, e eu faço os esboços, né, dos desenhos. Esboços são espécie de rascunhos, né, a lápis, e só para mostrar mais ou menos que história que eu vou contar. Eu faço esses esboços antes de pintar. Aí depois, assim, quando a gente vai conversando e esses esboços realmente já chegaram no momento que eles estão bons para contar a história, né? É o momento onde eu vou finalizar. E nesse caso dos 10 sacizinhos, por exemplo, né, eu tive 3 meses, né, para fazer o processo inteiro. Normalmente hoje eu levo até menos tempo, mas acho que 3 meses é um tempo bom de produção de um livro. Aí eu entrego esses desenhos coloridos para a editora, e a editora manda imprimir o livro em gráficas, e depois eles levam para as livrarias. Esse é todo o processo. Queria agradecer a atenção e o carinho de vocês com o meu trabalho, com esse livro 10 sacizinhos, que eu adorei ter feito realmente, e mandar um abraço para todos, né? Eu tenho a lista das escolas aqui, né? Da Escola Poliana Ziza Ferreira, da Escola Marechal Castelo Branco e da Escola ABC. Queria mandar um abraço para vocês todos, tá bom? Prefeitura de Fronteira, governando com responsabilidade.